Então, eu sei que eu tinha prometido um vídeo de apresentação para outra semana, mas eu não consegui fazer o vídeo. E aí eu resolvi propor para a galera da faculdade, lá da Estácio, um exercício leve, com um cunho político leve, tá? E aí esse cunho político era para a gente avaliar as constituições brasileiras de acordo com o tempo em que elas foram entrando em vigor. Por que eu falo entrando em vigor? Porque uma lei hoje, aqui no Brasil, para ela entrar em vigor, ela precisa ser publicada. Ela tem um tempo onde ela está publicada, mas ela ainda não entrou em vigor, que a gente chama de vacatio legis. Isso aconteceu, por exemplo, com o último Código Civil de 2000 e pouco, que foi o código que estava valendo quando eu fiz faculdade. E aí, depois que eu fiz faculdade, eu dei aula de direito e eu dava aula de direito constitucional na Escola Superior Cândido Mendes. E aí eu propus esse exercício para eles, porque esse exercício era o que eu falava na minha primeira e na minha segunda aula de direito constitucional, que era a gente avaliar as constituições do Brasil e correlacionando elas com o momento histórico que a gente estava vivendo. E aí, por que eu propus esse exercício? Exatamente porque eu já dei aula sobre isso. Eu ensinava o que é um Estado democrático de direito, que é o Estado que a gente está inserido hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, não só no Rio de Janeiro, todo o Brasil, a gente está ali no nosso Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito? Estado com E maiúsculo, porque a gente é um país. Democrático, porque o nosso regime não é um regime absolutista, é um regime democrático, é um regime onde o poder vem do povo, ele é exercido para o povo, com a sua finalidade de ser bom para o povo. E Estado democrático de direito, porque a nossa existência está baseada em leis, né? O direito, a grosso modo, são as leis que estão permeando aí o nosso ordenamento, não, o jurídico e o ordenamento social como um todo. E aí o que é interessante a gente perceber disso? O Brasil nasceu colônia, 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, veio para cá com as caravelas, começaram a catequizar os índios, extraindo pau-brasil, entradas e bandeiras, começamos a plantar cana, começamos a plantar café. E assim, lá em 1808, quando a família real de Portugal, né, o Brasil era uma colônia portuguesa, veio para o Brasil, expulsos por Napoleão Bonaparte, é o que eu lembro da história. Em 1808, a família real chega no Brasil e aí o Brasil ele se eleva a estar, ele deixa de ser uma mera colônia de Portugal e, se eu não me engano, ele passa a ser Reino Unido. Eu ainda não comecei a estudar a história do Brasil de novo, né? Então, pelo que eu lembre, é isso. O Brasil fica com. Aí, nesse momento, a gente tem uma carta régia ali, 1810, 1815, umas duas ou três cartas régias, e o Brasil acaba virando Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, a gente continuava sendo Reino Unido, a gente não era Estado, a gente ainda dependia de Portugal, mas a gente era uma colônia que tinha uma galera de Portugal morando aqui, né? A família real portuguesa estava aqui e tal. Em 1824, a gente tem a nossa primeira Constituição. Por quê? Porque aí a gente era já um império, tá? É o Brasil Império, a primeira Constituição é de 1824. Essa Constituição, ela tem algumas características importantes. Em 1823, o Senado do Império, que funciona onde hoje é a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, onde eu me formei em Direito em 1999, me formei em Direito não, me formei em Ciências Jurídicas e Sociais. É isso que está escrito no meu diploma, não está escrito que eu sou advogada, está escrito que eu sou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Eu sou advogada porque eu fiz uma prova para a OAB lá pelos anos 2000, início dos anos 2000, e aí sim eu virei advogada. Então, essa Constituição, em 1823, o Brasil já era independente. Eu não lembro exatamente o ano da independência de cabeça agora, mas deve ter sido 1822, porque logo depois teve a primeira Constituição. E essa primeira Constituição, a Assembleia Constituinte de 1823, ela foi dissolvida, tá?
Em 1824, o imperador Dom Pedro II, se eu não me engano, esse da novela atual da Rede Globo, a única novela que está sendo ao vivo, porque a gente está vivendo uma pandemia, essa Constituição ela é outorgada. Por quê? Porque a Assembleia Constituinte ela tinha muitos ideais da Revolução Francesa, poder do povo, para o povo, e os atuais dirigentes, né, Dom Pedro II, não o Selton Mello, tá? Que está fazendo Dom Pedro II agora lá, todo uma visão romantizada, né, do que aconteceu politicamente no nosso país naquela época. Dom Pedro, ele outorga uma Constituição aonde você não tinha apenas três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Você tinha também o poder moderador. Qual era desse poder moderador? Ele era exercido exclusivamente pelo presidente da República. Ou seja, o poder executivo ele ficava mais fortalecido, porque ele tinha um imperador, que representava o poder moderador, e mais todo mundo lá do poder executivo brigando para fazer a execução das leis do país. Leis essas que iam começar a nascer ali, porque a gente ainda não tinha um Estado de Direito, então a gente não tinha uma lei civil. A gente provavelmente usava a lei civil de Portugal, a lei penal de Portugal, a lei tributária de Portugal. E o nosso judiciário também ainda era totalmente instituído de acordo com o que a monarquia portuguesa via de interessante. Então, a gente tem uma primeira Constituição do Brasil em 1824, antes da gente virar uma república, tá? Aonde a gente tinha o poder moderador que existia. Em 1891, a gente tem a nossa segunda Constituição, que é a Constituição da República. Estou colando aqui do print que eu dei e mandei no meu grupo lá da faculdade. Em 1891, a gente vira uma república. Como é que a gente virou uma república? A gente virou uma república porque o marechal das Forças Armadas do Brasil determinou que, a partir daquele dia, ele proclamou a república no dia 15 de novembro de 1889, se eu não me engano, e a gente vira uma república vendida, né, por conta dos poderes regentes na época. Se eu não me engano, a gente virou república e só depois a escravatura foi abolida. Sim, a gente virou república ainda tendo escravo. Tenho quase certeza disso. Essa Constituição de 1891 era uma Constituição burocrática, era uma Constituição que se preocupava materialmente em definir como é que o Estado brasileiro ia tentar se organizar. Ela não tinha nenhuma perspectiva com trabalho, com organização social, organização sindical, nada disso. Ela só transformava o império na República. 1934, nós temos a primeira Constituição e a segunda da República, que era uma Constituição, 1834, em 1919 a gente teve a Primeira Guerra Mundial, ela devia estar se encaminhando para o fim, então era uma Constituição que era baseada no medo do Brasil entrar na Primeira Guerra Mundial. Que eu lembre, o Brasil só entrou na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. 1937, a gente tem o Estado Novo, e essa Constituição de 37, se eu não me engano, é a que é chamada de polaca, porque é uma Constituição espelhada na legislação da Polônia. Eu vou terminar por aqui esse vídeo, porque ele já está com quase 10 minutos, e o meu gravador aqui, no meu tablet, que é onde eu estou gravando ele, está dizendo para mim que tá tudo muito lento e tudo muito esquisito. Beijo!